Vamos resolver o grupo 5 do exame 2015 da segunda fase. No âmbito de estudos sobre transferência de energia por condução, utilizaram-se várias placas de alumínio e de aço inoxidável, de igual área e de espessuras de 0,7 mm e 5 mm, que foram submetidas a uma mesma diferença de temperatura entre as respectivas faces. A condutividade térmica do alumínio é 237 W por metro por grau Celsius e a do aço inoxidável utilizado é 26 W por metro por grau Celsius. Verificou-se que a mesma energia era mais rapidamente transferida por condução através das placas de... Nós temos aqui 4 placas diferentes e queremos saber em qual das placas é que a energia transferida por condução é mais rápida, a transferência é mais rápida. Esta questão estuda a transferência de energia por condução e é um conteúdo que já não é testado em exame. A questão feita desta maneira. Portanto, esta questão já não é testada em exame. Portanto, nesta questão nós podemos resolvê-la a mesma, temos 4 placas diferentes, 2 delas são de alumínio e 2 delas são de aço. Dentro das placas de alumínio temos as placas de 2 espessuras diferentes, 5 mm de espessura, 0,7 mm de espessura e nas de aço também. Dentro destas 4 placas temos que saber então em qual das placas é que a transferência de energia por calor se dá mais rapidamente. Ou seja, em qual das 4 placas é que a potência transferida por condução é maior. Porque a potência é a energia transferida por unidade de tempo. Quanto maior for a potência transferida, mais rapidamente a energia é transferida. Portanto, em qual destas 4 placas é que a potência transferida é maior? E a potência transferida por condução é dada por uma fórmula, por uma expressão que já não aparece no enunciado do exame atual, mas aparecia no enunciado, no formulário deste exame 2015, que aparecia aqui. Dizia que a potência transferida por condução é igual a K, que é a condutividade térmica do material, característica do material, vezes a área da secção reta, vezes a ΔT, a diferença de temperatura entre as extremidades, entre as faces das placas, a dividir pela espessura das placas. Portanto, temos de dizer que a potência transferida por condução ao longo destas placas é igual à condutividade térmica do material de que é feita as placas, vezes a área da secção reta das placas, vezes a diferença de temperatura entre as faces das placas, a dividir pela espessura das placas. Entre as 2 placas de alumínio de diferente espessura, a condutividade térmica das 2 placas é igual, porque são feitas do mesmo material, e dizem-nos no enunciado do problema que as placas têm igual área e foram submetidas a uma mesma diferença de temperatura entre as faces, o que significa que tanto a área das placas como a diferença de temperatura são iguais para as 4 placas. Logo, a única diferença entre esta placa de alumínio de 5 mm de espessura e de 0,7 mm de espessura é a espessura da placa. E nós podemos ver pela expressão que quanto maior for a espessura da placa, menor é a potência transferida. E quanto menor for a espessura da placa, sendo a condutividade térmica, a área e a variação de temperatura igual, maior é a potência transferida. Logo vai ser a placa de menor espessura, onde a potência vai ser maior. Significa que esta placa de alumínio de 5 mm podia ser anulada. Era logo uma opção que era anulada. Tal como dentro das 2 placas de aço, a única diferença é a espessura, e
Quanto menor for a espessura, maior é a potência. Logo, esta placa de aço de 5 mm também era iluminada. Depois tínhamos que escolher entre a placa de alumínio de 0,7 mm e a placa de aço de 0,7 mm. Agora, a condutividade térmica é diferente, mas a espessura é igual. E a área e a variação de temperatura continuam a ser iguais. E nós podemos ver que quanto maior for a condutividade térmica, sendo a área, a diferença de temperatura e a espessura iguais, mantendo-se iguais nas duas placas, maior é a potência transferida. Portanto, vai ter que ser um material que tem maior condutividade térmica, onde a placa de 0,7 mm vai ter maior potência transferida por condução. E nós podemos ver aqui no enunciado, a condutividade térmica do alumínio é 237 e a do aço é 26. Logo, vai ser a placa de alumínio com espessura de 0,7 mm, onde a energia é mais rapidamente transferida por condução. Tínhamos que escolher a opção A. Vamos passar para a questão 2.1. Considere que uma barra de alumínio é aquecida. À medida que a temperatura da barra aumenta, o comprimento de onda da radiação de máxima intensidade emitida pela barra diminui ou aumenta e a potência da radiação emitida pela sua superfície diminui ou aumenta. Esta questão também é uma questão que já não é testada no exame atual. E tínhamos que conhecer duas expressões. A primeira expressão que nós tínhamos que conhecer era a expressão que dizia que o comprimento de onda da radiação de máxima intensidade emitida pela placa de alumínio que está a ser aquecido é dado por uma constante B sobre a temperatura da placa. Portanto, isto é a lei de Wien. Nós podíamos ver que quanto maior fosse a temperatura, quando a temperatura aumenta, que é o que acontece quando a placa é aquecida, o comprimento de onda da radiação de máxima intensidade que está a ser emitida pelo corpo diminui. Significava que a primeira palavra tinha que ser diminui. E o que é que acontece à potência, à energia por intervalo de tempo, à energia por unidade de tempo, que está a ser emitida pela superfície quando a barra de alumínio é aquecida? Esta potência da radiação que está a ser emitida pela superfície da barra de alumínio é dada pela fórmula de Stefan Boltzmann, que também já não aparece no enunciado do exame atual, que diz que esta potência é igual à emissividade da barra de alumínio, característica do alumínio, vezes uma constante, chamada constante Stefan Boltzmann, vezes a área da superfície da barra de alumínio, vezes a temperatura da barra à quarta. Portanto, nós podemos ver que um aumento de temperatura causa um aumento muito grande da potência da radiação que está a ser emitida. Logo, a potência da radiação emitida pela superfície aumenta, enquanto que o comprimento da radiação de máxima intensidade diminui. Tinha que ser a opção B. Vamos passar para 2.2. Verificou-se que a energia interna da barra de alumínio aumentou 36 kJ quando lhe foi fornecida uma energia de 4,5 vezes 10 elevado a 4 joules. Qual foi o rendimento deste processo de aquecimento? Ora, o rendimento deste processo de aquecimento pode ser calculado dividindo a energia que a barra de alumínio absorveu e serviu para aumentar a sua energia interna, que eu vou chamar a energia absorvida, sobre a energia que foi fornecida à barra, vezes 100, para obtermos o rendimento em percentagem. A energia absorvida
a energia interna da barra aumentou a 36 kJ de energia, logo a barra absorveu 36 kJ de energia. Sobre a energia fornecida, foi-lhe fornecida uma energia de 4,5 vezes 10 elevado a 4 joules. Vamos passar isto, converter para quilojoule. Este valor a dividir por 1000, 4,5 vezes 10 kJ, ou seja, 45 kJ vezes 100. Dá 80%. Portanto, temos um rendimento de 80%. 80% da energia que foi fornecida à barra de alumínio serviu para aumentar a sua energia interna. Vamos passar para 3. Para determinar a capacidade térmica mássica do alumínio, forneceu-se energia a um cilindro desse metal de massa 1,010 kg a uma taxa temporal de 3 joules por segundo. Na tabela seguinte, encontram-se registadas as variações de temperatura delta-θ do cilindro de alumínio em função do tempo de aquecimento T. Admita que toda a energia fornecida contribuiu para o aumento da temperatura do cilindro de alumínio. Calcula a capacidade térmica mássica do alumínio. Utiliza as potencialidades gráficas da calculadora, apresenta a equação da reta de ajuste obtida. Ora, então, nós queremos calcular a capacidade térmica mássica do alumínio. E o que é que os alunos fizeram? Aqueceram um cilindro de alumínio e registaram a temperatura do cilindro passado intervalos de tempo de 100 em 100 segundos. Então vamos representar num gráfico a variação do cilindro, a variação da temperatura do cilindro em função do tempo de aquecimento. Vamos representar num gráfico os dados que os alunos recolheram. Portanto, vamos representar a variação da temperatura do cilindro de alumínio em graus Celsius em função do tempo de aquecimento. Vamos pedir à calculadora gráfica em segundos, tempo de aquecimento em segundos. Calculadora gráfica para fazer este gráfico. Menu Stat. List 1 tem a minha variável independente. A minha variável independente é o intervalo de tempo. Portanto, 100 segundos, 200 segundos, 300 segundos, 400 segundos, 500 segundos. Na minha variável dependente, tenho as minhas variações de temperatura. 0.33, 0.65, 1, 1.29, 1.65. Vamos lá observar os pontos. Nós podemos, observando aqui os pontos deste gráfico, podemos dizer que a relação entre a variação da temperatura do cilindro e o tempo de aquecimento é uma relação linear. Então, vamos obter a reta de ajuste a estes pontos. Calc x, ax mais b, e obtemos aqui a reta de ajuste a estes pontos. Vamos escrever a equação da reta de ajuste. A equação da reta de ajuste é igual a variação de temperatura, é igual ao declive da reta, 3,28 vezes 10 elevado a menos 3 delta t, mais a ordenada na origem, que é 0. Se isto é uma relação linear, então a função de ajuste aos pontos é uma função linear, é uma reta e, portanto, o declive é sempre igual. Mantém-se constante e o declive da reta é igual a 3,28 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius por segundo. E também podemos dizer que o declive é igual a este valor e o declive é igual à variação de temperatura sobre a variação de tempo.
O nosso objetivo é calcular a capacidade térmica mássica do alumínio. Então vamos lá ver em que expressão, em que fórmula é que nos aparece a capacidade térmica mássica de um corpo, de um material. É nesta fórmula que diz que a energia absorvida por este cilindro de alumínio é igual à massa do cilindro vezes a capacidade térmica mássica do material de que é feito o cilindro, que é o alumínio, vezes a variação de temperatura. E a variação de temperatura é uma grandeza que nos aparece no declive da reta de ajuste que nós obtivemos. Ora, então, a capacidade térmica mássica do alumínio é igual à energia absorvida sobre a massa vezes a variação de temperatura do cilindro. Mas não nos aparece aqui na expressão da capacidade térmica mássica que nós deduzimos, não nos aparece intervalo de tempo nenhum. Mas dizem-nos no enunciado do problema que a taxa temporal de energia a que o cilindro foi submetido foi 3 joules por segundo, ou seja, a potência de aquecimento do cilindro foi 3 watts. E nós sabemos que uma potência é igual à energia a dividir pelo intervalo de tempo. Logo, esta energia é igual à potência de aquecimento vezes o intervalo de tempo. E já nos aparece na expressão de cálculo da nossa capacidade térmica mássica tanto o intervalo de tempo como a variação da temperatura. A potência é um valor constante, 3 watts, manteve sempre a mesma durante o aquecimento. A massa também é um valor constante que nós conhecemos, portanto já temos tudo o que precisamos para calcular a capacidade térmica mássica do alumínio. A capacidade térmica mássica do alumínio vai ser igual à potência, que é 3 watts, sobre a massa do cilindro, nos dizem que é 1,010 kg, vezes a variação de temperatura sobre a variação de tempo, o intervalo de tempo sobre a variação de temperatura. Se o declive é igual à variação de temperatura sobre a variação do tempo, então 1 sobre o declive é igual à variação de tempo sobre a variação de temperatura, que vai ser igual a 1 sobre 3,28 vezes 10 elevado a menos 3, ou seja, (304,88 segundo por grau Celsius. E agora já sabemos qual é o resultado deste quociente da variação do tempo sobre a variação de temperatura. É 304,88. E, portanto, a nossa capacidade térmica mássica vai ser 3 a dividir por 1,010 vezes 304,88, que dá 905,6. 905,6 joules por quilograma por grau Celsius. E, portanto, calculamos a capacidade térmica máxima do alumínio, utilizando os dados que os alunos recolheram na atividade experimental.